Eu tava esperando muito por essa matéria, caras. Sabe que nos Estados Unidos, no começo do governo Trump, o governo dos Estados Unidos queria criar um departamento para reduzir os custos e ineficiência do governo. No final das contas, o Elon Musk ele quitou e falou: Porra, mano, tu só faz merda, só cria mais despesa, eu não vou mais contribuir com isso aqui. Foi bom enquanto durou. E saiu fora. Agora, algum tempo atrás, né, quando a Takaichi ganhou as eleições, eles pensaram em fazer o mesmo departamento por aqui no Japão. Adivinha o que aconteceu? Resumindo, não foi pra frente. Como vocês podem imaginar, o governo ele ama um dinheirinho público. Pelo andar da carruagem aqui, vocês já poderiam prever antes de eu falar o que é na matéria, né? Mas enfim, vamos adentrar aqui na matéria porque eu vi o reflexo de algumas das políticas públicas mencionadas ao meu redor e eu vou comentar um pouco aqui nessa matéria de hoje e explicar por que esse departamento nasceu fadado ao fracasso. Mas enfim, bora lá. Bora fazer um resumão dessa matéria aí. A matéria saiu ali na Asahi, que é o jornal japonês daqui. Ele é um pouco mais crítico ao governo. E saiu ali pelas 5h19 da tarde, às 9 horas, dia 9 de 2026. E cara, esse Doge aí, Japan's Doge Review Hits Walls as Ministries Defend Tax Breaks. Ou seja, esse departamento aí ele se deparou com a parede depois que os ministros passaram a tentar defender a queda das taxas. Mas, bom, já era um pouco de se esperar, né? Dado o que você ouve do Japão. Bem, para quem caiu aqui de paraquedas, esse Doge que está sendo mencionado, ele é o apelido que o governo japonês apelidou o Departamento de Eficiência do Governo, então é Department of Government Efficiency. Foi criado nos Estados Unidos no governo Trump, como eu já falei, e tinha ali o Elon Musk. E a ideia era bem simples, era revisar gastos, eliminar desperdícios, acabar com benefícios fiscais que não funcionavam e usar o dinheiro economizado para reduzir os impostos. Ai, eu rio aqui com a proposta e com o que você vive no Japão. Mas enfim, passou longe disso aí. Aí o grande objetivo, né, como eu já venho batendo nessa tecla e como foi a campanha da Takaichi toda, era o fato de tentar reduzir o imposto sobre consumo, que inicialmente ela falou lá que ia reduzir para 0%, vamos ser bem claros, porque agora eles estão falando de 1%, a gente paga 8% nesse maldito imposto, o que eu acho que às vezes varia bastante dependendo do lugar. Dependendo do lugar que eu vou, eu sinto que é 10%, porque eu, fazendo as contas ali dá certinho 10% e não 8%. Então, assim, tem sim, questionamentos se de fato a gente está pagando 8 ou se é conforme o governo entender. Então essa parte do corte do consumo é um negócio que eles já cagaram nesse departamento, estão vendo aí que não vai rolar. Eles revisaram cerca de 50 incentivos fiscais nacionais e 70 fiscais locais. Ou seja, no Japão todo, eles olharam 50 projetos ou iniciativas do governo que estava indo dinheiro. Você pode considerar como se fossem pastinhas que a galera está depositando dinheiro e ali eles vão criar projetos em cima disso. Aí, na nação toda, no Japão todo, como eu falei, é 50. E nos locais, eu acredito que sejam distritos, né? Você fala de Tóquio, por exemplo, Osaka, essas regiões grandes, que seriam, acho que os estados do Japão. Eu não manjo da geografia do Japão. Para mim é meio aleatório. Para mim, essa divisão de distrito, eu acho que é o local. Então você tem cerca de 70 dentro desses distritos. Eu vou julgar desse jeito, né? Porque se eu for considerar a cidade, né, que
parece mais um bairrozinho de tão pequeno que é. Aí, meu amigo, é muita coisa. Mas enfim, cerca de 120 possibilidades para você fazer corte, fazendo esses tipos de observação, contando todo tipo de local que a galera deposita o seu suado imposto, dá esse o total. A matéria diz que vai cerca de 1 trilhão de ienes para esses 120 benefícios tributários, mas eu tô achando que é mais, viu? Eu não. O governo ele arrecada muita coisa para ser só esse o volume total. Mas enfim, vamos julgar que a matéria está correta. Aí o Ministério das Finanças falou o seguinte: bom, quero que vocês aí, queridos ministros, analisem onde vocês podem dispensar e economizar, né? Com essa questão de imposto. Porque, porra, 1 trilhão também, cara, por mais que não seja uma grande parte da arrecadação que eles fazem, dá para comprar e fazer muita coisa com essa grana. Tipo, aqui em Tóquio, para vocês terem uma ideia de grandeza, cada 50 milhões de ienes é uma casa bacana aqui. Então, se você pega 50 milhões de ienes até chegar a 1 trilhão, assim, meu amigo, é muita casinha que você consegue comprar. Não é pouca grana, não. E aí, o resultado que eles tiveram, os ministros olharam para essa ministra das Finanças, que aqui o nome dela é Satsuki Katayama, falou, não quero. Foda-se. Basicamente o que acontece no Brasil, né? Ah, você fala em querer cortar imposto, cortar benefício, quer tirar auxílio paletó, auxílio moradia, um monte de viadagem. E aí eles falaram, todos esses benefícios aqui são importantes sim, não quero cortar. Um grande foda-se. E aparentemente ficou por isso mesmo, né? A ministra falou, veio um resultado satisfatório porque ninguém quis cortar os seus benefícios. Então você vê, né, cara, político ele é igual em todo canto, eles querem ser tratados como reis, eles querem ali o povo mamando a piroca deles porque eles não aceitam menos do que tudo. Então você consegue ver, né, que o governo japonês, por mais que você tenha um partido que é equivalente ao Partido Novo do Brasil, que fala em corte de imposto, em uso eficiente da máquina estatal, cara, não tem como você ter esperança se esse governo que é denominado o governo assim direita malvadão, cortadora de impostos, tem esse tipo de postura. Se esse governo ele tá com uma postura desse jeito, acabou pro Japão. Todo o resto dos partidos que existem aqui, né? Eu falei errado. Todos os partidos que vierem, eles têm uma proposta um pouco mais de oposição a essa de cortar imposto. Não vai rolar, cara. Assim, quem vai para a política, eles vão com a mentalidade de que o Estado ele tem que ser grandão, ele tem que fazer a economia acontecer. Todos eles são infectados pelo vírus keynesiano na economia. Eu perguntei aqui para minha esposa se ela já ouviu falar sobre a outra vertente, que é de repente o pensamento liberal econômico, que aí vem da raiz do Hayek, Friedman. Mas eles não conhecem esses autores, cara. É praticamente inexistente na sala de aula. Assim, no Brasil também você não ouve deles. Você ouve até um Adam Smith. Mas depois dele você não tem mais nenhum tipo de referência que defende o livre mercado. Assim, é um pouco inocente comentar isso, dado que o próprio Estados Unidos está metendo foda-se na economia liberal e metendo o dedão na parte forçada da economia estatal, porque ele quer tentar dar um jeito de equilibrar a balança comercial, mas vai dar ruim, cara.
o Estado botar o dedo, criar bolha de IA e fazer todo esse fuzuê para querer impulsionar a economia como a China fez, vai levar nada mais além do que a miséria. Mas esse é o tópico para um outro vídeo que eu tenho preparado pro final de semana, que eu vou dar um choque de realidade com o que as grandes elites estão pensando. Mas voltando pro Doge aqui, eu tô devagando demais aqui já. Eu quero falar aonde está indo os programas, as políticas públicas que a ministra aqui, né, criticou. A ministra, ela falou, a ministra aqui no caso é a ministra das Finanças, ela falou, pô, cara, a gente tem uns programas inúteis aqui, por exemplo, tem um programa que é referente a compartilhamento de bicicletas em estações públicas. Então, por exemplo, se eu tenho uma bike, eu consigo ir até uma estação de bikes, eu vou ali, deixo minha bike, e elas ficam próximas às estações de trem e metrô. Então, ao invés de repente, eu não ter a opção de ir até o local de bike e ter que ir a pé, eu simplesmente uso a estação pública que fica próximo ao trem e metrô. Assim, eu acho uma tremenda de uma viadagem, cara. Porque, porra, cara, o Japão, do tamanho que é, e vocês querem uma estação para poder andar de bike uns 5 minutinhos, onde o espaço ele poderia ser reaproveitado para gerar valor para a sociedade. Cara, que valor que tem eu usar uma bike ou vir a pé para a sociedade no geral? Você vê que as políticas públicas do Japão não dá nenhum retorno monetário. Pô, quanto de grana que eu vou receber desse tipo de coisa? O governo ele recebe, mas a população só vai receber um valor assim subjetivo. O valor monetário mesmo não tem retorno. E são poucas pessoas que utilizam essas estações. Aqui onde eu moro tem bastante, mas segundo a matéria, poucas pessoas estão utilizando. Então é um local que você poderia de repente meter um prédio ali e taca ali estabelecimento econômico. Estabelecimento onde você vai ter um mercadinho, vai ter uma padaria, vai ter um banco. Porra, mano, você tá usando o espaço do Japão, que já é pequeno, para fazer coisa inútil, que não dá grande valor para a sociedade. O japonês, ele tem assim umas ideias, cara, inúteis para usar no seu pouco espaço que tem. Principalmente em Tóquio, cara. Em Tóquio você vê muitas dessas estações e muita gente andando de bike, mas se é útil ou não, cara, eu acho que não é para tanto, viu? Tem poucas pessoas que de fato utilizam. Eu não vejo tão cheio esses estabelecimentos de estacionamento de bike. Aparentemente existe no Ministério da Agricultura um outro programa que é Robótica na Agricultura, mas desde quando ele foi criado, ele só foi usado 3 vezes no país inteiro, cara. Então você vê que esse Ministério da Agricultura aí, cara, eu já tô achando que é uma máfia absurda, porque eles defendem essa parte de é, ter a economia fechada, de não querer fazer negócio com o Brasil, de ter preços um pouco mais baixos para alimentos, e não fazem porra nenhuma de automação, cara. Então, para mim, esse Ministério da Agricultura, eu meteria um Milei aí e já falaria, bando de mafioso, afuera, bando de mafioso, cara. Essa galera aqui, eu já tô ficando sem paciência, porque parece que eles só afundam o Brasil, cara. Eu já ouvi alguns boatos referente ao preço do arroz, que aqui é cavalar. Eu não sei como o povo japonês não se revoltou com esses preços de arroz, porque não tem explicação você pagar literalmente R$ 200 em um pacote de 5 quilos de arroz, cara. Mas enfim, bem-vindos ao Japão.
Agora, o mais louco, esse aqui eu não sabia, cara. Esse aqui eu conspirava, né? Eu tecia aqui minhas hipóteses e finalmente veio a revelação. O governo, ele estava dando para empresas grandes aproximadamente aí uns 300 bilhões de iene por ano para as pessoas que aumentassem os salários. Então, tem muita empresa inflando o salário para receber esse benefício. Para a empresa grande você tem esse valor e para a empresa pequena 188 bilhões de iene. Então você vê a maracutaia, o governo ele está oferecendo esses benefícios fiscais para lançar a narrativa de que ele subiu o salário. Olha, eu subi o salário, olha como eu sou bom, eu estou subindo o salário. Só que ele não fala que eles estão injetando o dinheiro diretamente na empresa para fazer esse tipo de coisa. É novamente um crescimento artificial ao invés de um crescimento de produção e, consequentemente, um crescimento de lucro. É o governo fazendo merda mais uma vez, cara. Então você conclui com esses programas e o resultado pífio do governo japonês que são medidas a curto prazo. Ele quer maquiar os seus números econômicos, ele quer falar que tudo está indo muito bem, só que você não tem produtividade. Se você não tem produtividade, você não tem mais lucro. Se você não tem lucro e retorno do investimento, não tem como você expandir a economia. Se você, de repente, está usando o seu dinheiro de uma forma cagada, como você faz com as políticas públicas, criando, eu vou criar uma garagem de bicicletas aleatórias que não vai dar retorno de porra nenhuma e vou fazer programa aqui de merda para sustentar ministério mafioso da agricultura. Não vai pra frente mesmo, cara. Vocês precisam, essa galera do governo precisa aprender a comunicar, agir em rede, já que curtem governo grande, e fazer o retorno chegar de fato na sociedade, a não ser que existem forças impedindo que esse retorno chegue até eles, né? Aí é uma outra história também. Mas enfim, o governo japonês me deixando puto mais uma vez, porque eles tentam imitar os Estados Unidos, copiam as merdas que existem nos Estados Unidos para fuder todo mundo, e a parte boa deixa de copiar porque são um bando de egoísta filho de uma puta. Incapaz de perceber que o papel do Estado é estar a serviço do cidadão, não ser servido pelo cidadão. Então, essa é a notícia de hoje. Caso vocês curtem notícias referentes ao Japão, considere se inscrever no canal, deem um joinha para fortalecer e fique à vontade na seção dos comentários. Até o próximo vídeo. Falou!